Bem-vindos de volta ao Neutrality Studies. Eu sou o Pascal Lotas e hoje estou aqui com o Benjamin Schundorf, do podcast Resistance is Fertile. Benji, seja bem-vindo. Benji, welcome. Thanks very much for having me on your Muito obrigado por me receber no seu programa, Pascal. Acho que comecei a te ouvir faz uns 3 ou 4 anos e eu adoro a variedade dos seus convidados, o quanto suas perguntas são perspicazes e também o fato de você se interessar por psicologia. Quando vi que você chamou alguns convidados para falar sobre esse tema, pensei, preciso escrever para o Pascal. Quem sabe a gente pode ter uma conversa. E aqui estamos nós. Maybe we can have a conversation, so here we are. And you wrote a very good email actually, a very long one. E você escreveu um e-mail muito bom, na verdade bem longo. E eu pensei, bom, isso é tão detalhado que a gente realmente precisa conversar sobre isso. E só para dar um pouco de contexto, deixa eu tentar mostrar no que você tem trabalhado. É esse aqui. Pronto. O seu podcast Resistance is Fertile. E eu espero que a gente consiga levar a conversa para o que você chama de psicologia da libertação. Você reagiu ao episódio que eu fiz com o Dr. Neil McLaren e, no melhor sentido possível, você teve algumas objeções ao que ele disse. E quando eu digo no melhor sentido possível, quero dizer que, claro, na academia, quando a gente critica o trabalho um do outro, não é para tentar se sobrepor. O que a gente está tentando fazer é chegar mais perto de entender como as coisas funcionam. E nesse espírito, nesse tipo de conversa mais dialética, eu queria ouvir talvez a sua crítica sobre essa abordagem do Dr. Neil McLaren. E depois, como você, como psicólogo clínico, tentaria entender o que a gente tentou fazer naquele podcast, que é o seguinte: como é que a gente pode dar um sentido psicológico para esse absurdo da violência internacional que a gente está vendo, né? Existe uma explicação psicológica para essas malditas guerras que estão acontecendo? Eu queria ouvir a sua opinião sobre isso. Olha, eu não quero exatamente fazer uma crítica à conversa com Neil McLaren. As minhas observações eram mais num sentido geral. É que quase sempre existe uma divisão entre, digamos, uma análise mais material, geopolítica, político-econômica, e uma análise mais psicológica. Eu acredito que para entender o mundo de verdade, a gente precisa segurar essas duas dimensões ao mesmo tempo. Hold both of those dimensions in our hands, and psychology, which is still a very new science. E a psicologia, que ainda é uma ciência muito nova, acabou ficando sem uma base sólida na realidade material, no sentido de entender de quais processos a gente está falando, de onde eles surgem e como levam ao que chamamos de fenômenos psicológicos. Coisas que vão desde o significado, a linguagem, a consciência humana, de certo modo até as identidades, tanto individuais quanto coletivas. E essa conversa, para mim, lembrava muito o que eu já vi antes. Pessoas tentando, de certa forma, você tem aqueles livros antigos sobre a patologia de líderes mundiais, e aí aparecem Hitler, Stalin, Mao, Pol Pot, Richard Nixon e tantos outros. Mas tudo isso parece meio desconectado do que realmente está acontecendo. O que faz com que, justamente neste momento, esse tipo de pessoa chegue ao topo? O Dr. McLaren falou sobre a escória subindo à superfície. O que faz com que agora essa escória, como ele chama, chegue ao topo do que eu chamo de Império Branco? Esse império é uma praga mutante de 500 anos, que vem saqueando, violentando, explorando e, de fato, destruindo a vida neste planeta. Destruindo a vida humana e as experiências humanas, até as mais preciosas, como nossas espiritualidades, nossa ligação com a Terra, com os ancestrais, e também destruindo, claro, a própria natureza. A tal ponto que o sonho deles hoje, representado por figuras como Elon Musk e Peter Thiel, é literalmente abandonar a humanidade, porque eles têm um ódio profundo pela própria humanidade. Get out of humanity because they deeply hate humanity, so that's the transhumanism. Então, é isso que chamam de transhumanismo, um esforço para deixar esse planeta e ir colonizar outro. E a própria palavra já carrega muito peso, né? E eu acho que quando eles usam esse termo, é para expressar a essência do que isso que a gente chama de capitalismo, mas também de imperialismo,
realmente é transformar toda a forma de vida e toda a experiência humana nessa coisa morta que a gente chama de lucro. E aí eu parto de uma análise muito materialista, em muitos aspectos marxista, mas depois eu penso, tá, e a dimensão psicológica? As duas andam juntas, não dá para separar completamente uma da outra. Então essa foi a minha principal crítica geral, não, assim, ao Dr. McLaren em si, mas a essa tendência de trazer conceitos psicológicos inteiros para dentro da análise política, e aí eles acabam ficando meio soltos, pairando no ar. Hey, very brief intermission because I was recently banned from YouTube, and although I'm back, this can happen anytime again. So please consider subscribing not only here, but to my mailing list on Substack. That's pascalotta.substack.com. The link's going to be in the description below, and now back to the video. Isso é bem Terry. Sabe, a gente sempre tem esse problema, né? Ou a gente mergulha muito fundo no particular, inclusive na psicologia individual de figuras como Mao, Hitler, Trump e por aí vai, e tenta explicar a partir daí. Ou a gente fica no nível do sistema e tenta dizer não, olha, é o sistema que produz essas pessoas. E na verdade isso também aparece nas relações internacionais, certo? Tem gente como Brian Berletic, que diz, olha, não é Israel que está conduzindo a política externa dos Estados Unidos. É o Império Americano que está conduzindo a camuflagem de que Israel estaria conduzindo essa política, porque tudo faz parte do sistema que foi construído. E a gente está sempre ali, em algum ponto entre essas duas posições. Você pode contar um pouco sobre a sua abordagem em relação a isso? E talvez misturar um pouco com a sua biografia. Quero dizer, como foi que você chegou à psicologia clínica e como você enxerga essa questão hoje? And how do you look at this at the moment? Eu costumava ser um estudante ativista marxista, lá nos meus tempos na Universidade de Oxford, onde fiz minha tese de graduação sobre Marx. Fui recrutado para um grupo trotskista anti-imperialista bem pequeno, que eu mesmo ajudava a organizar por lá. Consegui trazer o Keir Starmer, que hoje é o primeiro-ministro. O que, claro, é uma prova das minhas péssimas habilidades em educação política de longo prazo. Depois o neoliberalismo meio que tomou conta e eu acabei perdendo a esperança na mudança, digamos assim. Eu sou literalmente anti-imperialista desde os meus 10 anos, no 11 de setembro de 1973. Eu tinha um tio vietnamita comunista e ele disse isso foi a CIA. E eu acreditei nele. E veja só, era mesmo a CIA. Desde aquele dia eu passei a odiar o império. Então, sabe, foi muito difícil para mim não ver nenhuma forma de resolver isso. Eu mesmo passei por um período de sofrimento mental e acabei me tornando psicólogo clínico há cerca de 20 anos. Me interessei por uma abordagem chamada terapia de aceitação e compromisso, que se baseia em uma teoria conhecida como teoria dos quadros relacionais. Eu estudo essa teoria há 17 anos e comecei a enxergá-la como uma espécie de elo perdido para entender, de forma mais concreta, aquela qualidade tão especial da experiência mental humana, sabe? Tem uma coisa que eu acho muito interessante. Eu acredito que o mundo é feito de uma só coisa. Isso é menos confuso do que aquelas ideias dualistas de que existem duas coisas, porque aí você precisa encontrar uma forma de conectá-las. Então, tudo surge a partir dessa única coisa. Você pode chamar de espírito, pode chamar de matéria, para mim não faz muita diferença. Mas acontece algo com os seres humanos. A gente aprende a relacionar as coisas umas com as outras, certo? Esse é um processo básico, que também dá para ver em outros animais. Como no caso dos cachorros de Pavlov. Quando você toca o sino, o cachorro passa a associar o som do sino com a comida. E parte do que a comida faz o cachorro fazer, como salivar e se mover em direção à comida, o sino passa a provocar também, né? Então é um processo bem amplo que a gente consegue observar. Mas, no caso dos humanos, a gente aprende a fazer esse tipo de relação quando ainda é bem pequeno, quando é bebê. E aí um dia, a gente faz uma coisa que só alguns humanos conseguem fazer. Na verdade, a grande maioria,
mas apenas aqueles que eventualmente aprendem a falar, a gente começa o que chamamos de derivar relações que não foram treinadas. Isso não dá para fazer com animais, certo? E então, de repente, se você aprende que isso é igual àquilo, você vai concluir que aquilo é igual a isso. E à medida que faz isso, as funções, o que aquilo te faz sentir, como ativa o seu corpo, também mudam, né? Algo que era neutro, como o som de um sino, ou mais tarde um símbolo, um conceito, começa a adquirir certas funções, que a gente chama de emoções, e passa a te fazer se aproximar ou se afastar daquilo. É algo bem básico. Mas a partir do momento em que você tem isso, começa a fazer essa atividade, esse comportamento de derivar relações. Um comportamento cada vez mais complexo. Isso dá origem ao significado, dá origem à linguagem, e em certo momento também dá origem à consciência humana, porque a gente aprende 3 tipos de distinção. Uma distinção espacial, entre aqui e ali, uma distinção temporal, entre agora e depois, e uma terceira distinção que é meio espacial, mas também interpessoal, a distinção entre você, eu e os outros, certo? E essa terceira distinção é muito importante. A gente vai voltar a ela mais adiante, porque de certa forma, quando fazemos essa distinção, temos uma experiência muito especial, a de nos reconhecermos sendo de algum modo iguais a outros seres humanos, mas também diferentes, no sentido de que eu estou aqui e você está aí. E esse processo leva bastante tempo, né? As crianças demoram até uns 2 ou 3 anos para entender a diferença entre você e eu, porque no começo todo mundo se refere a elas como você. Então, elas começam a falar de si mesmas como você, até que percebem: ah, não, espera aí, o eu é o eu do outro, então eu devo usar o eu para mim mesma. Mas isso leva um bom tempo. Uau, e esse é um ponto muito bom, Pascal. Porque é realmente especial nessa abordagem é que, diferente da psicanálise, por exemplo, que imagina processos mentais super complexos em recém-nascidos, ou das abordagens cognitivas, que fazem uma análise fatorial e depois assumem que os fatores vistos em questionários são coisas reais na mente. Aqui tudo começa desde o início, em laboratórios de psicologia, do desenvolvimento e experimental. A gente vê que essa capacidade de estabelecer relações começa por volta dos 13 e 14 meses de idade. Várias relações ao mesmo tempo aparecem por volta dos 23 meses. E aí acontece uma explosão de linguagem. É quase como se essas redes simplesmente acontecessem, uma atividade contínua. Grande parte disso fica abaixo do limiar da consciência, é algo automático. E sim, essas 3 relações demoram muito tempo para serem aprendidas. E no momento em que essas 3 distinções são aprendidas, basicamente o que acontece é que algo novo surge de repente. E eu acredito que a melhor forma de falar sobre isso é de maneira dialética, porque existe uma grande quantidade de relações que são aprendidas e treinadas, e de repente, uma nova qualidade aparece. E essa qualidade é essa perspectiva de ser eu, aqui e agora, diferente de você, aí e então. É nesse ponto que essa forma muito específica de consciência, que a gente chama de consciência humana, surge, e ela fica com a gente até a gente perdê-la, ou enfim, até não estarmos mais vivos. E isso é muito importante, porque dentro desse modelo, eu uso isso no meu trabalho clínico, está a raiz tanto do sofrimento mental, quanto da psicologia da libertação, e também das identidades pessoais e coletivas, entende? Você ali, naquele momento, dentro dessa forma de entender como a consciência humana funciona. Sim. Então, como isso funciona? Como você interpreta da ecologia nesse Então eu vou seguir pelo caminho da psicologia clínica, porque é o meu, digamos, ganha-pão, se quiser chamar assim. E aí quando surge esse eu aqui e agora, tudo que você vive, tudo que você experimenta,
Tipo, isso combina com aquilo. Isso é mais do que aquilo. Isso vem antes, aquilo vem depois. Isso sou eu, aquilo são os outros. Tudo passa a ser visto a partir da perspectiva do eu aqui e agora, em contraste com o você lá e então. O que acontece é que isso forma um sistema dinâmico enorme. É um pouco como o clima. Você tem todos esses vetores, e com o tempo surgem atratores que organizam esses vetores. E aí aparecem fenômenos, como um tornado, por exemplo. É assim que os sistemas dinâmicos funcionam. E você tem dois polos de atração vetorial. Um é o eu e as minhas coisas, meus pensamentos, minhas emoções, minhas experiências, minhas memórias, minha história pessoal, a narrativa da minha vida e o que eu faço no mundo. E o outro é o eu em relação a você, as outras pessoas, certo? Então esses dois lados acabam se tornando as duas faces da nossa identidade, por assim dizer. É quase como se houvesse uma espécie de equação nisso tudo. Ok, eu, com todos os meus pensamentos, emoções, minha história pessoal e meus comportamentos, sou isso. E ao mesmo tempo, com tudo isso, sou aquilo em relação aos outros, certo? Quando tudo vai bem, o senso básico de eu, que aliás se desenvolve em 3 fases, começa a aparecer. A primeira identidade surge bem no comecinho da infância, logo depois que essa consciência de eu, aqui e agora aparece. É algo muito básico, que tem a ver com o valor humano fundamental, entende? E isso tem a ver com o seguinte: será que eu sou um membro digno dessa comunidade humana da qual eu faço parte, que me formou e me fez consciente desse jeito? Ou será que eu não sou tão digno assim? Ou às vezes até mais digno do que os outros, né? Então esse é um ponto muito central, a partir do qual as outras identidades vão surgir. E depois, na adolescência, tudo fica muito mais complexo. A gente sabe que a adolescência é aquela fase em que tentamos responder à pergunta: quem sou eu? E aí, por cima de tudo isso, imagina que a minha identidade básica, meio disfuncional, é eu não valho nada. Eu não valho nada. Alguma experiência muito dolorosa da infância, uma experiência emocional forte, me levou a esse sentimento de não ter valor. E então a adolescência, de certo modo, vai ser uma tentativa de responder: por que é que eu sou assim? Que tipo de pessoa eu sou, para me sentir sem valor? Vai ser algo como: talvez eu não seja bom o bastante. Sabe, eu sou inútil porque não sou bom o bastante. Aí esse adolescente vai tentar, talvez, ser bom o bastante. Vai se esforçar muito para isso e pode até conseguir. Mas aí ele tem sucesso em alguma coisa e começa a pensar: tá, mas e da próxima vez? E aí vem aquela ansiedade. Quando a pessoa vira adulta, uma terceira camada de identidade, é como se fosse uma cebola, aparece por cima disso tudo. E ela acaba se identificando mais com essas emoções dominantes. No exemplo que eu estou dando, o adulto vai pensar sobre si mesmo assim: eu sou ansioso, certo? Mas por baixo disso, ele é ansioso por causa de como lá na adolescência lidou com a sensação de não ser bom o bastante. E esse não ser bom o bastante era a resposta para um sentimento ainda mais profundo, muito básico e emocional, de se sentir inútil, entende? E você pensa nisso como um processo subconsciente. Tipo, o subconsciente é um conceito com o qual você trabalha. Porque, claro, crianças e adolescentes podem passar por essas fases, mas, obviamente, eles não têm consciência de que é isso que estão fazendo, né? Sim. Olha, eu não costumo usar exatamente o conceito de subconsciente, mas isso não quer dizer que tudo seja consciente. Porque esse processo de estabelecer relações é automático e, em grande parte, acontece fora da nossa percepção. Mas o que ele gera, e essa é uma forma produtiva de pensar sobre isso, é um sistema de significados que define a nossa identidade, certo? E esse sistema de significados pode assumir várias formas diferentes. Algumas são bem conscientes, estão sempre no nosso campo de atenção. Outras ficam abaixo do nível da consciência, o que se aproxima do que outras abordagens chamariam de subconsciente. Mas nesse tipo de abordagem, você olha para o sistema de um jeito muito individual. Porque as histórias pessoais, sabe, é como olhar para as pedrinhas numa praia.
Não existem duas iguais, certo? Todas são diferentes, mas foram moldadas exatamente pelas mesmas forças. O mar, o vento, o sal, o atrito entre elas. Só que, quando você olha para uma pedrinha específica, ela é única. E de certa forma, os seres humanos são assim também. Os sistemas de significado, de identidade, funcionam do mesmo jeito. Então, uma pedrinha pode ser toda escura, e se você quebrar, vai ver coisas incríveis por dentro. Ou talvez algo que, na minha metáfora, você chamaria subconsciente. E outros, você vai ver que parecem muito cheios por fora, mas se você abrir, não tem nada dentro. E alguns têm muito por fora e muito por dentro, e outros, nada por dentro. Então a gente não tem uma teoria que descreva de antemão como isso vai ser, porque o que encontramos foi o processo básico que está na raiz, como eu disse, do significado, da linguagem, da consciência humana e da identidade individual e coletiva. Assim, é possível estudar, literalmente, cada sistema de significado separadamente e ver como ele evoluiu ao longo das diferentes etapas de desenvolvimento de cada pessoa com quem você está trabalhando. So by system of meaning you mean each individual, right? Então, quando você fala em sistema de significados, quer dizer cada indivíduo, certo? Cada pessoa é um sistema de significados. Tá, então agora estamos no nível individual. E a partir daí, como é que você faz para extrapolar isso? E onde entraria essa discussão sobre, quer dizer, o Donald Trump seria só um sujeito desprezível que chegou ao topo porque o sistema faz esse tipo de pessoa chegar ao topo? Dá para conectar essas coisas. Sim, eu vou, mas preciso de mais 2 etapas, tudo bem? Certo. Então, sistema de significado. E eu vou te dar um exemplo. Esse sistema de significado seria descrito como um em que a camada essencial de sentido ou identidade é eu não tenho valor, certo? O que a gente chama de camada de caráter, eu não sou bom o bastante. E o que chamamos de camada manifesta, aquela que aparece na vida adulta atual, é eu estou ansioso. E isso é no aspecto do eu comigo mesmo. Já no aspecto do eu com os outros, talvez esse sistema traga algo como eu sou menos importante que os outros. Eu importo menos que os outros, certo? Então essa seria a estrutura desse sistema de significado em relação aos outros. Ou como isso se manifesta nas relações com os outros. Na prática clínica, as pessoas que me procuram são quase sempre pessoas presas dentro de um sistema de significado que dita que na camada essencial, elas simplesmente pessoas anfocusligando. Essas são as pessoas que sofrem. Elas sofrem com certas coisas e vêm até você tentando encontrar algum alívio, porque o coração delas, o peito delas, está doendo. É porque eles estão presos em um sistema de significados que diz que eles valem menos do que os outros. E tem também os outros, claro, que estão presos, porque no fim das contas ninguém escolhe isso, dentro de um sistema de significados que diz que eles valem mais do que os outros. Mas esses, como dá para imaginar, não vêm me procurar. Esses têm que ser parental guia. Exatamente. E é aí que você começa a enxergar o narcisista, certo? Isso não quer dizer que ele seja realmente alguém de valor. Pode haver um grande vazio, um nada lá no fundo. Mas o sofrimento não vai ser internalizado, vai ser jogado para fora. Eles fazem os outros sofrerem antes de olhar para si mesmos. Na verdade, isso é um tipo de mecanismo de defesa. Nem é ruim para a pessoa em si, mas não faz bem para a sociedade. Mas vai em frente, Keith. Então a gente olha para os sistemas individuais de significado, certo? E também para a forma como eu me relaciono com os outros. O que acontece é o seguinte: como temos culturas, e os modos de vida e a linguagem são muito baseados nas realidades materiais da reprodução social, no que é necessário para reproduzir a vida. Por exemplo, nas sociedades aborígenes, a distinção entre eu e os outros não é muito individualizada, é muito mais espacial. Então, em vez de dizer, eu estou feliz, e você parece triste, a pessoa diria algo como, a felicidade, e eu vejo tristeza a noroeste de mim. Entende? É uma forma muito espacial de ver as coisas.
E dá para imaginar que nessas sociedades a individualidade está muito menos presente do que nas nossas sociedades neoliberais, onde, como ficou famosa a frase da Thatcher, não existe algo como sociedade. Famously, Thatcher said, "There is no such thing as society. There are only individuals and their families, and Existem apenas os indivíduos e suas famílias. E nós somos formados em sistemas de significado, especialmente aqui no Ocidente, que nos dizem que somos como ilhas, totalmente separados de todo mundo, certo? Como se o espaço entre eu e os outros fosse impossível de atravessar, né? Mas essa é só uma forma de ter uma identidade coletiva. Já existiram muitos outros tipos de identidade coletiva diferentes dessa. E mesmo no Ocidente, houve tentativas, por meio de movimentos sociais, o movimento socialista, o movimento comunista, de construir uma identidade mais coletiva, entende? E como a gente aprende por meio das relações sociais, das trocas sociais, na verdade não importa o que a gente pense na nossa cabeça, nem o que os Donald Trumps do mundo pensem. A gente depende dos outros para formar o nosso senso de identidade. Então, uma identidade coletiva vai surgir. E essa identidade coletiva é o que a gente chama de nações, de culturas, de formas de organização. Essas identidades coletivas vão se formar de maneira parecida. Você vai ter grupos dizendo, nós somos tão humanos quanto qualquer outro grupo de humanos. E vai ter aqueles que dizem, nós, os brancos, somos mais valiosos do que os outros humanos, a ponto de eles nem serem realmente humanos. E com isso, acham que podem fazer qualquer coisa com eles. Pois é, e eles encontram muitas maneiras de expressar essa ideia com palavras bonitas, suaves, cheias de floreios, incluindo, claro, gente como Giuseppe Borrell, quando fala sobre o jardim e a selva. É impressionante. E isso continua aparecendo, de novo e de novo e de novo. Enquanto, curiosamente, ao mesmo tempo, eles sempre afirmam que estão carregando o chamado fardo do homem branco, né? Que estão sofrendo para ajudar os outros, quando, na verdade, o que fazem é escravizar, bombardear e matar. É bem pesado, mas talvez você possa destrinchar isso. Sim, é exatamente isso. Então, na prática clínica, o que a gente faz é oferecer para os nossos clientes uma compreensão estruturada do sistema de significados deles. A gente vai meio que descascando a cebola, sabe? Começa pela camada mais visível, o comportamento, a fase da adolescência, e vai descendo até a camada mais profunda, a da essência, lá da infância. É aí que a pessoa chega num ponto em que consegue ver e sentir que aquela sensação de ser menos digno que os outros, ou, no caso de um narcisista, de ser mais digno que os outros, é só uma mensagem que ela recebeu por acaso da própria história de vida. Mas ela não precisa continuar carregando isso. Ela pode escolher uma identidade que diga, como ser humano, eu sou tão digno quanto qualquer outro, mas não mais. Eu sou simplesmente humano, pelo simples fato de ser humano. A melhor forma que eu tenho de ilustrar isso é... Não sei se você já teve a chance de olhar nos olhos de um recém-nascido. I don't know if you've ever had the chance to look into the eyes of a newborn. I actually pulled my son from the womb of Eu literalmente tirei meu filho do ventre da mãe dele e olhei nos olhos dele. Eles ainda estavam fazendo umas coisinhas com ele, mas sei lá, uns 30 segundos depois do nascimento, né? E naquele instante, eu reconheci outro ser humano naqueles olhos. E a maioria de nós, quando olha nos olhos de um bebê, é isso que vê. A não ser que a gente esteja completamente preso dentro de algum sistema maluco de racismo, entende? É desse tipo de experiência que eu tô falando. Quando a gente chega nesse nível, eu sou igual a você, e eu sou eu. Eu sou igual a você, e você tá ao norte de mim, e eu tô ao sul de você, certo? E a gente pode escolher viver assim, com o mesmo valor que os outros. E quando a gente faz isso, de repente vem uma sensação de ser quem a gente é, e de não sofrer mais dentro desses sistemas que vivem comparando a gente com os outros. Na verdade, o que eles fazem, seja dizendo que você vale menos ou mais do que os outros, é te excluir da humanidade comum.
E quando você está do lado dos que valem mais, isso vai ficando cada vez mais exclusivo. Então, primeiro, os brancos valem mais, depois os ricos valem mais, depois os caras do Vale do Silício valem mais. E por fim, o topo da nata, que o Dr. McLaren chamaria de escória, vale mais do que todo o resto. Aí você se vê num grupo de 5 pessoas e pensa, bom, na verdade a humanidade é uma porcaria, e a gente precisa sair disso, né? Teve uma entrevista incrível do Peter Thiel, acho que faz 1 ou 2 anos, em que ele disse: o problema que eu tenho com pessoas trans é que elas não são trans o bastante. Eles precisam deixar de ser humanos. Foi o Thiel que disse isso. O problema que eu tenho com pessoas trans é que elas não são trans o bastante. E o que eles estão expressando é exatamente isso. Sabe, o ponto final desses sistemas de significado que te excluem da humanidade em nome da supremacia. Então, é assim que você conecta a ideia de supremacia com o fenômeno de massa. Esse modo de pensar supremacista é compartilhado por pessoas que passaram por processos parecidos e depois se socializam entre si. Mas mesmo dentro desse grupo, existem hierarquias. E no topo estariam os transhumanistas, que basicamente olham de cima para todo mundo, inclusive para eles mesmos, porque ainda estão aqui. Quer dizer, você é um cara branco. Nasceu na Suíça, se não me engano, e cresceu lá. Eu nasci em Lyon, não muito longe da Suíça, e também cresci lá. E olhando para trás, eu percebo que nasci e vivi numa sociedade totalmente racista. Tipo, eu vinha de uma família de classe média, então isso não era dito abertamente. Até que a islamofobia deu a eles a desculpa desse, digamos, feminismo islamofóbico. Mas isso está em todo lugar, o tempo todo. A gente é isso o tempo todo. Está em tudo. Até nos círculos de esquerda, sabe? E isso está enraizado na gente. Demorou muito para eu perceber, e ainda é um trabalho constante, que o buraco branco no centro da identidade branca é entender que as pessoas não brancas são tão humanas quanto a gente. E, portanto, podem ser tão inteligentes quanto a gente. Eles podem trabalhar tão duro quanto. Na verdade, geralmente trabalham mais, porque não acham que são melhores do que ninguém. E se tiverem acesso às mesmas informações, o que hoje têm com a internet, eles podem, lá nos túneis em Gaza, nas cidades de mísseis no Irã, desenvolver tecnologia tão avançada quanto a do homem branco, que por uns 400 anos, por algum acidente ou acaso do destino, teve o monopólio desse tipo de tecnologia da morte, no fim das contas. Mas é isso que está no centro da supremacia branca. E isso também explica o Trump, e explica o rumo atual do Império Branco. A supremacia é tão profunda que eles simplesmente não conseguem imaginar que pessoas não brancas possam ser tão inteligentes quanto eles. Na verdade, são até mais inteligentes, porque trabalham mais. Sabe o que eu quero dizer? Eles não conseguem conceber o outro como igualmente capaz. E quando conseguem, acabam igualando essa capacidade ao mal. É aí que aparece todo esse discurso de que o Hamas se esconde atrás de civis e coisas do tipo. Não, é exatamente isso que vocês estão fazendo. É o que vocês estão fazendo. E interpretam o que fazem como algo que o outro também deve estar fazendo. Porque esse é o único ponto de referência que tem. Ao mesmo tempo, não aceitam o outro como parte da mesma família humana, chegando ao ponto de excluí-lo com palavras como terroristas, escória, ratos e por aí vai. E é aí que a gente chega nesse ponto. E você tocou num ponto muito importante aí, Pascal. Você disse que a pessoa não consegue ver os outros como igualmente dignos quanto ela mesma. E isso também está dentro do próprio sistema. Então, mesmo dentro dos grupos escolhidos, sejam eles brancos, sionistas ou o que for, acontece o mesmo fenômeno. É por isso, e é assim, que o Dr. McLaren diz que a escória sobe ao topo, porque essas pessoas não enxergam nem a própria família, nem os próprios filhos.
A classe do Epstein, por exemplo, literalmente trafica os próprios filhos, certo? E tem o Donald Trump, que explica que se cerca de perdedores, porque isso faz lembrar que ele não é um deles. E é assim que o narcisismo acaba sendo tão recompensado nesse sistema em particular. So rewarded in this particular system, but it's not because Commonwealth rises to the top, it's because in Mas não é porque a escória sempre chega ao topo. É porque nesse momento específico da economia política desse sistema mundial, que a gente chama de imperialismo, o que resta é quase como um fungo. Já foi ruim antes e agora é abertamente genocida. Ele realmente gera lucro, como analisa o Ali Kadri, matando pessoas, cometendo genocídio, destruindo, não porque vai lucrar depois com a reconstrução, mas literalmente encurtando a vida das pessoas. Então é assim que, nesse ponto do tempo, esse tipo de sistema psicológico de sentido e identidade, uma identidade extremamente narcisista, a ponto de ser quase clinicamente psicopática, acaba chegando ao topo. Exatamente. will rise to the top. And If we just may extend the metaphor. Se a gente puder estender essa metáfora, a escória sobe para o topo porque o maldito leite já azedou de vez, não tem mais volta. É o leite imperialista, completamente estragado, entende? É isso. Utterly gone, right? but you see on the other side, let's take Iran as an example. Mas veja, do outro lado, vamos pegar o Irã como exemplo. Eu acho que passei os últimos 15 anos tentando tirar a propaganda da minha cabeça em relação à China. E agora estou tentando fazer o mesmo com o Irã, porque eu venho andando por aí, vivendo essa vida. E é muito difícil mesmo. Mas você tem uma sociedade de reis filósofos, certo? Tipo, todos eles têm doutorado. O Larijani, por exemplo, escreveu 3 livros sobre a filosofia de Kant, Descartes e outros. E essas pessoas são grandes intelectuais. Eles não são um bando de selvagens medievais, obscurantistas, que batem mulheres ou algo do tipo. Então, na sociedade iraniana, eu estou começando a perceber, e peço desculpas por não ter percebido isso antes, talvez uns 3 ou 4 anos atrás. E na sociedade chinesa, isso é muito claro. And in Chinese society, it's very clear. The scum does not rise to the top. A escória não chega ao topo. A escória, na verdade, é retirada. Tipo, sabe, o Xi Jinping não é escória. Ele é uma pessoa muito capaz. Ele é muito... E os líderes do Irã são iguais. E até os líderes, sabe, o Syed Nasrallah tinha uma mente incrível. Eu também diria que o Yahya Sinwar tinha uma mente estratégica, entende? Ele passou anos na prisão estudando o inimigo até o limite, o máximo que pôde. Então essas pessoas não são escória, e elas chegam ao topo porque fazem parte de uma sociedade digna, que funciona em torno daquilo que toda a humanidade sempre funcionou, até que aquele vírus mental da supremacia branca, sabe, infectou as mentes dos europeus ocidentais, que viviam vidas horríveis de privação, mau tempo, fome e tudo mais. E eles começaram a se espalhar pelo mundo todo. Mas a humanidade sempre soube que todos nós somos igualmente humanos. Então eles agem com base nessa ideia de identidade coletiva, que expressa uma igualdade de valor básico. Não estou falando de igualdade no sentido do que cada um merece, de capacidade ou de conquistas, nada disso, mas sim no nível do valor humano fundamental. E do outro lado, eles se deparam com verdadeiros bárbaros selvagens que quem? Bárbaros no Ocidente. Bárbaros nos portões do Ocidente, é mesmo. Exatamente, no portão oeste. Isso mesmo. O problema é que esses bárbaros do Ocidente, por algum motivo, essa sociedade hierárquica acabou surgindo, ou, não sei se esse é o termo certo, sabe, para tentar entender esse grupo que funciona com base nesse tipo de lógica. Infelizmente, eles conseguiram ser tão violentos que a própria violência acabou prevalecendo. Porque a gente não pode esquecer o que o Ocidente tenta fazer com o Irã, com a Rússia e com a China. Eles já conseguiram fazer isso na América do Norte e na América do Sul. Perdemos inúmeras culturas, civilizações inteiras também na Austrália. Centenas de milhões.
Nós destruímos tudo. Nós matamos, nós erradicamos. E ainda colocamos a culpa neles. E aí, a gente chegou a desfazer até os túmulos deles. E apagamos a memória deles. Fizemos questão de garantir que ninguém jamais se lembrasse deles. É algo que vai além do genocídio. Porque no fim das contas, você também ganha Viena, certo? Você ganha o retrato de alguém que nunca foi realmente como era, como eles eram. É um crime que ainda precisa de um nome adequado. Mas foi isso que aconteceu, e ele conseguiu fazer isso, e agora tenta fazer o mesmo com os outros, não é? Então a própria violência acaba virando uma ferramenta significativa, num sentido, digamos, evolutivo, de um sistema contra o outro. Não sei se tem uma pergunta embutida nisso. I don't know if there's a question embedded in this. Mas é um ponto realmente excelente. E enquanto eu te ouvia, sabe o que me veio à cabeça? Sim, e ainda assim, olha para você e olha para mim. Aqui estamos nós, dois caras brancos, provavelmente privilegiados, que tiveram uma boa educação, que, de certa forma, tiveram acesso ao coração da branquitude. E tem algo dentro dos nossos corações que despertou. Dá para ver isso na sua paixão agora, que diz. A gente não pode viver assim. A gente não pode viver assim. Eu não quero fazer parte disso. Eu não vou fazer parte disso. E sabe, é disso que a resistência em Gaza falava quando chamava os povos livres do mundo. E no fundo do coração de cada um de nós, falando de forma metafórica, existe uma parte que lembra que a gente não só é tão humano quanto qualquer outra pessoa e, ao mesmo tempo, diferente de todo mundo, mas que a gente deseja isso. A gente deseja essa humanidade em comum. A gente quer se reconhecer no olhar do outro e, ainda assim, perceber as nossas diferenças. E todos esses supremacistas são, sabe, em termos práticos, sistemas menos dignos. Isso nos priva de algo essencial e acaba gerando sofrimento mental internalizado nas pessoas que são vistas como menos dignas. Aí você soma o que Frantz Fanon chamou de mente colonizada, mas também gera sofrimento externo, causado por aqueles que se acham mais dignos. E veja, você olha para pessoas como Elon Musk, o homem mais rico do mundo, que vai lá no Twitter e diz: gente, posso garantir que dinheiro não traz felicidade. E sabe de uma coisa? Ele está sendo sincero. Eu também acho. Olha, no fim das contas, o dinheiro, claro, num sistema capitalista, se transforma ou assume características diferentes dependendo de quanto se tem. Para mim e para você, é o recurso que a gente precisa para comprar coisas, viver a vida e de vez em quando tirar umas férias, né? E por aí vai. Pro Elon Musk, é a pura capacidade de mobilizar pessoas. Ele acha que as pessoas são metade de uma nação, né? Porque com esse dinheiro, ele consegue comandar uma quantidade enorme de trabalho. Então, é uma coisa completamente diferente. Mas no fundo, ainda existe esse ser que você descreveu. E na verdade, quando ele escreve no Twitter e a gente lê as palavras dele diretamente, assim como acontecia com Donald Trump, a gente tem a impressão de ver a pessoa ali. Embora, no caso do Donald Trump, eu acho que é diferente. Os tweets dele são mais o resultado de um sistema dentro da Casa Branca. Eu não acredito que ele escreva aquilo pessoalmente. É um esforço coordenado. Já o Elon Musk, eu acredito que ele mesmo digita o que publica. Então, eu vejo que o tempo está passando e quero entrar na questão da psicologia da libertação. Porque, como marxista, uma das coisas que meio que me afastou da política ativa foi justamente essa pergunta, essa próxima questão. Como é que a gente cultiva? Como é que a gente cria uma consciência revolucionária, né? Como fazer as pessoas enxergarem quais são os seus interesses, não só materiais, mas também espirituais, psicológicos, dentro de uma sociedade mais igualitária. Uma sociedade que, mesmo usando mecanismos de mercado, fizesse isso a serviço de resultados que beneficiassem o povo, como acontece na China, e não a serviço dessa acumulação compulsiva e insana nas mãos de poucos. E eu acho que naquela época, a gente não tinha a psicologia necessária para isso.
Mas agora que começamos a entender, dá para ver que isso está realmente começando a tomar forma no mundo. Starting to see take form in the world. It's a consciousness that goes. É uma consciência que continua. Todos nós somos igualmente humanos. Todos merecemos essa autodeterminação. É que, sabe, a posição da China no cenário internacional é mais ou menos assim. Nós fizemos as coisas do nosso jeito. Não vamos fingir que sabemos como vocês devem fazer as suas, porque vocês vivem no seu país, um lugar com a sua própria cultura, a sua história, o seu povo. A gente não vai dizer que tem uma receita para vocês, porque a que temos é só para nós, e estamos sempre ajustando, errando, acertando, avançando. Se quiserem ver o que estamos fazendo, mostramos. Mas nunca vamos fingir que sabemos como vocês devem viver a vida de vocês. Isso é filosoficamente muito profundo, porque transmite a outros países, mesmo aqueles de que a gente não gosta muito, que da forma como eles se organizam, nós reconhecemos o direito deles de viver a própria vida e estruturar a sociedade do jeito que quiserem. Porque é disso que se trata, reconhecer a humanidade comum, certo? E isso nos dá uma nova base, em vez de dizer, somos os melhores porque, sei lá, somos socialistas, marxistas ou qualquer outra coisa, que é só outra versão da mesma ideia. Passamos a dizer, temos uma humanidade em comum e podemos conversar a partir disso. E se você observar a diplomacia iraniana, eles continuam batendo exatamente nessa mensagem. Recentemente, Pezeshkian disse, nós nunca vamos concordar em abandonar essa questão do enriquecimento, simplesmente porque é algo legal para todo mundo. E nós somos tão humanos quanto vocês. Então, se vocês podem enriquecer, nós também podemos. E não vamos mais viver dentro de um sistema de significados que diz que o homem branco pode fazer o que quiser e que a colônia sionista pode fazer o que quiser. Mas nós não, porque vocês decidiram que somos menos humanos que vocês. E veja, isso é a revolta da humanidade comum. E é por isso que, se você observar a batalha narrativa, e aí está a ironia final, porque o império, para mim, é como a batalha final entre o idealismo ocidental e o resto do mundo, o que eu chamo de materialismo dialético. Não aquele materialismo reducionista, mas um em que as coisas estão sempre em relação umas com as outras. E a gente precisa cuidar dessas relações. Onde eles foram até o fim, esse cara disse algo tipo, a gente cria a nossa própria realidade pelos nossos pensamentos, pelas nossas narrativas, pelas nossas redes sociais, por tudo isso. E do outro lado tem gente que diz, não, a gente está enraizado na realidade da nossa comunidade, na nossa humanidade comum. E aí quando você olha agora para a batalha de narrativas nas redes sociais, o Irã está literalmente dando um baile no império. Eles estão usando inteligência artificial de um jeito que ninguém poderia ter previsto. Viraram o jogo, e todo o esforço do império para espalhar propaganda simplesmente desaba, não cola. E eu acho que isso vem daí. Vem do fato de que eles conseguiram incorporar uma noção de humanidade comum de um jeito que, sendo sincero, me deixa meio chocado. Tipo, como é possível que aquelas pessoas, que por 20 anos eu acreditei firmemente que eram um bando de, sei lá, medievais, eu nem tenho palavras para descrever as ideias absurdas que eu tinha na cabeça sobre o regime dos mulás. Tá tudo resumido na ideia do regime dos mulás, é isso. O quê? Sério, eles são muito inteligentes. Tipo, você assiste a esses vídeos de Lego e eu tenho interagido um pouco com esse pessoal. É uma equipe antiga, de psicólogos, de cientistas. Engraçado é que dos três, China, Rússia e Irã, o Irã é, na verdade, o melhor nesse jogo. Os russos são bem ruins nisso. Os chineses nem tentam. E os iranianos estão mandando ver porque entenderam como essa propaganda ocidental funciona. Eles sabem que é preciso responder com a própria contrapropaganda. E estão fazendo isso com muita habilidade. É até prazeroso de ver. É isso. Um último ponto, na verdade, que eu acho relevante para essa conversa, são esses 3 polos de resistência, certo? E eles, bom, a gente pode dizer várias coisas sobre eles,
especialmente sobre a Rússia, mas eles têm raízes em nações civilizacionais, de certo modo, né? O Irã, como você sabe, pode reivindicar legitimamente uma história de 6.000 anos, e a China também. A Rússia é um pouco mais recente, mas ainda assim existe ali algo que sustenta uma identidade coletiva capaz de manter isso. Porque o que o Império faz, psicologicamente, é fraturar tudo. Quer dizer, ele fratura a Terra, mas também fratura, sabe, a força de trabalho, explorando o trabalho das pessoas. E fratura também a sociedade, nossas experiências psicológicas, entende? Tudo, desde criar filhos, comer, se exercitar, namorar, tudo é fraturado, fragmentado e transformado em mercadoria. E nós que vivemos no Ocidente e nas colônias de colonos, é quase quimicamente puro. Eu tenho que reinventar tudo o tempo todo. Tem um aplicativo para isso. Por que você não paga $100 por mês e a gente te mostra como comer, como se exercitar, como educar seus filhos, como cuidar dos seus bichos, como... Eu tenho uma pergunta sobre isso, porque a gente começou a conversa falando sobre como o eu se forma, as camadas do eu, e como isso se traduz em doença psicológica, transtornos e tudo mais. E eu queria saber, você também usaria esses modelos para descrever civilizações? Quero dizer, a gente tem civilizações maduras, como o Irã, e certamente a China, e claro os russos, que se baseiam no cristianismo ortodoxo, que já tem 2.000 anos. Agora, se a gente olha para os americanos, e especialmente para os europeus, que também têm uma base religiosa, eles são jovens, têm no máximo alguns poucos séculos de idade, e estão sempre se desfazendo, se reconstruindo. Então você usaria esse conceito para dizer algo como, olha, essa sociedade ocidental, altamente brutal, é como uma criança pequena, ainda extremamente violenta. Isso faz sentido como metáfora, ou seria forçar demais a psicologia? Olha, eu faria assim. Sabe, o que eu estou tentando construir, e eu vou escrever sobre isso quando estiver fazendo menos podcasts, mas já estou nesse caminho, é uma integração entre as condições materiais de vida, as condições de reprodução e a linguagem, a psicologia disso tudo. E existe uma ligação aí, sabe? Porque a linguagem, a consciência, surgem da matéria, mas depois podem agir sobre a matéria, certo? Então tem essa relação, mas elas estão conectadas uma com a outra. Então, um modo específico de reprodução, se a gente estudasse as sociedades aborígenes, por exemplo, ajudaria a entender por que elas não precisam de um senso de identidade tão claramente definido. E por que referências geográficas para falar de si e dos outros já são suficientes para esse tipo de sociedade. A gente descobriria o que torna isso possível. E o mesmo vale se você olhar para sociedades com histórias muito longas. Você também vai encontrar isso. Porque a identidade coletiva surge daquilo que a comunidade apoia, por assim dizer. Existe um tipo de relação entre o eu e os outros que é reforçada, que é facilitada por uma certa forma de organizar a sociedade e de se reproduzir dentro do ambiente natural em que se vive, nas instituições que nascem disso. Então, sim, existe uma correspondência. Não é algo direto, um para um, e um pode influenciar o outro. Mas isso explica por que, sabe, o que o Ali Khadivi chama de natureza social, quando é profundamente enraizada, consegue resistir melhor ao ataque de... A gente pensa nisso, e o meu co-apresentador, o Indica, teve uma ideia que eu acho absolutamente incrível, de que o capital é a primeira inteligência artificial. É como se fosse um algoritmo sem vida, que vai se desenrolando pelo mundo para transformar tudo que é vivo em coisa morta. Mas ele mesmo não é vivo. E pessoas como o Elon Musk acabam virando escravas desse algoritmo. E sabe, as pessoas do sul global viram as vítimas disso. Mas ninguém é livre. Ninguém continua realmente humano quando entra nesse sistema. É por isso que o capital fratura a consciência. É por isso que ele adora colônias de povoamento. Porque essas colônias, ideologicamente, têm um buraco branco no centro. A espiritualidade delas é uma mistura confusa de pequenas seitas heréticas e bobagens.
E dá para transformar facilmente, por exemplo, o cristianismo num culto ao Mammon. Dá para transformar o judaísmo numa coisa genocida e supremacista, o que talvez ele nem fosse. Então acho que essa é uma resposta longa para sua pergunta, mas espero ter conseguido responder mais ou menos. In the last Nos últimos 6, 7 minutos que a gente tem, como podemos tratar o Ocidente? Como podemos, do ponto de vista psicológico, lidar com essa doença? How can you treat the West? How can we psychologically approach this sick society? A sociedade e administrar, pouco a pouco, do jeito que der, o remédio que a gente precisa para, de alguma forma, sair dessa forma de existência tão violenta. É uma ótima pergunta. E eu, de novo, sabe, eu penso nisso. Eu costumo fazer uma analogia com o trabalho clínico. Tipo, quando eu atendo pessoas que estão presas em sistemas de relacionamento narcisista, em famílias narcisistas, é um trabalho muito sutil, porque você não pode simplesmente dizer, olha, seu parceiro é um abusador e a única saída é você ir embora. Se você faz isso, a pessoa reage contra você e acaba se aliando ao abusador. Então, a única forma de tratar é fazer o máximo para entender o quanto é racional permanecer dentro desse sistema enquanto ele ainda se sustenta. Mas existe uma lógica interna nesses sistemas narcisistas em que eles vão perdendo força aos poucos, porque tudo gira em torno de projeção. Sabe, tudo gira em torno do espetáculo e de quem é o público. E você sempre precisa, né, lembrar que a gente só é tão bom quanto o nosso último show, o nosso último trabalho. Então, aos poucos, isso vai perdendo força. E como clínico, o que você faz é segurar o espaço para um outro jeito de ser. Você segura o espaço para um outro jeito de se relacionar. E quando eu olho para a China, às vezes eu penso, vocês deviam fazer mais. Deviam ir lá e enfrentar o valentão de frente. Mas a China, de certo modo, está fazendo exatamente isso. A China está segurando o espaço. A China está dizendo, não precisa ser assim. É até dizer isso, sabe, para os Emirados Árabes, para a Arábia Saudita, para o Aliyev no Azerbaijão, ou para qualquer um desses personagens absolutamente repulsivos, certo? Mas o que isso está dizendo para todo mundo é que existe uma forma diferente de interagir como seres humanos. Eles falam em prosperidade comum, em um futuro comum para todos, e eles realmente acreditam nisso. É assim que se faz. E aí, quando você leva um tapa do valentão, como acontece com o Irã ou com a Rússia, você se defende. E claro, como psicólogo clínico, eu diria sim, a violência não é a resposta, exatamente como a China está dizendo. Mas sabe, a pessoa precisa se defender, e eu apoio o direito de se defender. A violência não é a resposta, mas é uma reação. Na verdade, é uma solução, não é uma resposta. Mas eu acredito que um império genocida e supremacista, que às vezes eu chamo de Quarto Reich, só pode ser derrotado pela violência. E o curioso é que ele mesmo vai provocar a própria violência que vai acabar com ele. Acho que a gente vai ver isso acontecer mais cedo do que imagina. E então nós vamos ter que aprender aos pés, e eu falo aqui como uma pessoa branca, aos pés dos povos não brancos, como ser humano de novo, porque coletivamente a gente esqueceu isso faz uns 500 anos. Sim, não, eu concordo totalmente. E eu nunca vou defender a violência. Mas ignorar esse padrão de ação e reação seria simplesmente burrice, né? Seria irracional. Então, o que é interessante é que, claro, no caso do Irã, eles sempre esperam levar o primeiro tapa, né? Eles sempre esperam a minha espintafa. Mesmo agora, enquanto a gente fala, nesta quarta-feira, dia 22 de abril, todo mundo sabe que o próximo grande ataque militar vai acontecer. Mas eles estão esperando, porque não vão atacar primeiro. Isso faz parte da estratégia planejada, do jeito como eles operam. E também,
part and parcel, I have to say, part and parcel of my Faz evolving parte, eu understanding diria, of faz Islam. parte do meu entendimento em evolução sobre o Islã. No Islã, se o seu inimigo para de lutar contra você, você também para. Mas eles fazem uma coisa incrível, o Irã também, que é o total oposto de um narcisista. Um narcisista nunca diz o que realmente quer dizer, e nunca quer dizer o que realmente diz. E o Irã faz exatamente o contrário. Eles avisam. Você tem o professor Marandi, por exemplo. Ele fala pelo menos 5 horas por dia e diz para o mundo inteiro: se o Império Branco fizer isso, se os sionistas fizerem aquilo, se os Estados Unidos fizerem tal coisa, nós vamos responder assim. E ele vem dizendo isso há tempos. Se você quer saber o futuro, é só ouvir o Marandi, que fala em nome do Irã. Porque tudo o que ele diz acontece se eles forem atacados. Acontece, não é? They get attacked. Does indeed happen. E isso não quer dizer que tudo no Irã seja perfeito, e por aí vai, certo? É só para dizer que esse é o sistema dentro do qual a gente opera hoje. Para encerrar, o que você recomenda para quem gosta dessa abordagem? O que essas pessoas deveriam ler e onde elas podem ler mais sobre o que você escreve e ouvir suas análises? So, of course, I would invite Então, claro, eu convido todo mundo a se inscrever no nosso Substack gratuito. Na verdade, quem quiser pode fazer doações por lá também. Quando isso acontece, a gente acrescenta 50% ao valor e envia tudo para pequenas campanhas de arrecadação em Gaza, porque as pessoas ainda estão lutando, resistindo para viver lá. Em Gaza, literalmente, existir já é um ato de resistência. Eu aceitei organizar 5 pequenas arrecadações e fiz um compromisso comigo mesmo. Comecei a falar publicamente quando o genocídio estrutural virou um holocausto ativo em Gaza e prometi para mim que nunca ganharia um centavo com isso, que faria questão de oferecer apoio material às pessoas que estão resistindo simplesmente por existir, que são as famílias que eu ajudo em Gaza. Fora isso, as pessoas podem procurar sobre a teoria dos quadros relacionais, que é um trabalho muito sério e consistente, especialmente na versão mais recente. Mas o que eu estou compartilhando com você aqui é bem novo. Eu estudo essa teoria há 17 anos. A versão atualizada tem talvez uns 5 ou 6 anos. E essa integração dela, com uma visão mais materialista dialética da psicologia, é, eu espero, a minha contribuição para esse grande templo do conhecimento, por assim dizer. Eu estou escrevendo sobre isso num livro que pretendo publicar primeiro na China, só por diversão mesmo. Eu compartilho minhas ideias, escrevo, tenho uma série de vídeos sobre o tema que atualizo no meu Substack, então as pessoas podem me encontrar por lá. E eu estou sempre aberto para conversar sobre isso. Eu realmente adoro compartilhar esse tipo de coisa. E mais uma vez, o Substack se chama Resistance is Fertile. É só digitar no Google, você vai achar rapidinho e vai encontrar o Benji lá. Foi uma conversa fascinante. Espero que a gente possa continuar com isso. Espero também que a gente continue tentando entender a origem da violência pela psicologia. É um tema muito pouco estudado. Então, obrigado por fazer esse trabalho e por construir a catedral. Benjamin Chemdorf, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Muito obrigado, Pascal. Até breve. much.